João 3:1. João 3:1. Deixa eu perguntar, tem alguém que não é batizado nas águas aqui ainda, não passou pelas águas? Não estou falando de batismo nas águas quando era nenezinho, lá na igreja católica, igual eu fui batizado nas águas na igreja católica, o padre Bution jogou a água na minha cabeça com a canequinha. Não estou falando desse batismo nas águas. Estou falando de outro, batismo que você entra na piscina, no rio, na lagoa, você entra na água, é desse batismo que eu estou falando. Tem alguém que não passou por esse batismo? Levante a mão que eu gostaria de saber. Tem? 1, 2, mais 3, 4, mais pessoas? 4. Então, o desejo do meu coração é que essa mensagem ela alcance toda a igreja, como assim é o propósito de Deus para todos nós. E que vocês que levantaram as mãos possam ter essa palavra assim, bem esclarecida, a título de contribuir com a fé de vocês. É o desejo do meu coração. Tá? Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus. É aqui que eu faço a primeira parada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse homem foi ter com Jesus. Primeiro ponto para a gente pensar. Havia uma pessoa importante naquela época, naquela região, e aquele homem chamado Nicodemos, ele faz algo que serve de aprendizado para todos nós. Ele vai até Jesus. Eu conversei de manhã nos 2 cultos com os irmãos às 8 da manhã e às 10h30. E nós conversamos debaixo da mesma forma de pensar. Ele era uma pessoa importante, mas mesmo sendo uma pessoa importante, ele não deixa de buscar Jesus. Ele não deixa de ir falar com Jesus. Mesmo ele sendo uma pessoa importante, ele não deixa de chegar até Jesus para aprender com Jesus. E isso nos ensina uma primeira coisa, uma primeira questão importante. Em Cristo não importa a cor da pele, não importa se o cabelo é liso ou é cacheado, se os olhos são claros ou escuros, não importa se a conta bancária tá lotada de dinheiro ou se a gaveta está cheia de boleto. Não importa em Cristo quem é que nós somos. Em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo, nós somos todos iguais. E a Bíblia diz assim, ó, que não há, João, acepção de pessoa. Em Cristo, para a salvação, não importa quem a pessoa seja. Não importa. Alguém pode pensar, mas eu sou o pior dos piores, a pior das piores. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou problemática, eu sou zica, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa. Em Cristo, todos nós temos a misericórdia e a graça estendida sobre a nossa vida. Primeiro ponto. Então, eu preciso pensar o quê? Olhando o exemplo do Nicodemos. Eu preciso pensar se eu tenho sido humilde o suficiente para chegar até Jesus. Humilde o suficiente para reconhecer que eu preciso de Jesus. Humilde o suficiente para me quebrantar mediante a palavra de Deus. Esse é um ponto importante para nós pensarmos. Todos nós, a Gleiciane falou da graça de Deus aqui sobre a nossa vida. Todos nós temos a graça de Deus sobre nossa vida. A pergunta eu tenho sido uma pessoa humilde para reconhecer que eu preciso de Jesus? Essa é a pergunta. Às vezes a pessoa, ela não é humilde para reconhecer aquilo que o próprio Jesus ensinou. Sem mim vocês não podem fazer nada. Às vezes a pessoa, e eu já vi muita gente falar disso, inclusive quando a gente senta para estudar sobre o batismo.
Às vezes a pessoa fala assim, ó, mas eu não estou pronto ainda, porque eu ainda faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu faço aquilo outro, então eu não estou pronto. E com isso a pessoa está dizendo assim, ó, Jesus, o Senhor não é capaz de resolver a questão na minha vida. Deixa que eu resolvo. A hora que eu resolver, aí eu me entrego ao Senhor. Aí está errado, irmão. Aí está errado. Mesmo que a pessoa não queira ser orgulhosa, ela está sendo orgulhosa. Mesmo que não seja intencional. A pessoa ela está sendo orgulhosa, dizendo assim, ó, eu sou capaz de resolver a minha vida. E o Senhor não precisa se preocupar comigo. Quem está entendendo, diga amém. Nicodemos, ele simplesmente, ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa importante, ele era um príncipe dos judeus, ele era uma pessoa importante entre os fariseus, ele era um homem importante, mas em um dado momento da vida dele, ele entende, eu preciso chegar mais perto de Jesus e eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso ser instruído por Jesus, corrigido por Jesus, dirigido por Jesus, transformado por Jesus. Eu preciso. E esse é um problema. Esse é um problema onde muitas pessoas, às vezes, elas... Olha só, Naamã, se eu não estiver enganado, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, conta a história do Naamã. Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria, uma pessoa muito querida pelo rei. Ele já havia conquistado muitas vitórias entre os soldados, junto dos soldados ali da Síria. Ele era uma pessoa renomada, aclamada. A Bíblia diz que ele chegava na casa dele, não dá detalhes com as palavras que eu vou dizer, mas ele faz uma lista de elogios a respeito dele e depois conclui dizendo, ele era leproso. Logo nós entendemos, ele chegava na casa dele, ele arrancava a roupa dele, e quando ele arrancava a roupa, ele via que mesmo sendo um vencedor lá na rua, em casa ele era uma pessoa derrotada, porque ele não conseguia resolver a própria vida. Se ele era tão poderoso assim, Fernanda, por que ele não resolveu o problema da lepra dele? Se a pessoa é tão poderosa assim, por que a pessoa não resolve o problema, o problema pessoal, o próprio problema? Porque existem coisas na nossa vida que por mais importante que nós sejamos, por mais bem estruturado que nós sejamos, nós não damos conta de resolver. Existem questões na nossa vida que somente Jesus pode resolver. E pode tentar do jeito que quiser tentar. Eu vou dar um outro exemplo para você e eu já vou trocar de conversa. A Bíblia ensina de uma mulher que tinha fluxo de sangue, 12 anos, com hemorragia, corria sangue no corpo daquela mulher. 12 anos ela tentando resolver a vida do jeito dela. A Bíblia diz que ela gastou dinheiro que ela tinha, ela foi aonde deu para ir. Ela procurou de tudo quanto foi jeito, forma e pessoa, resolver a vida dela. Ela não conseguiu resolver a vida dela. Até que ela simplesmente, ela chega até Jesus. E ela toca na roupa de Jesus. Ela toca na roupa de Jesus. Tocando na roupa de Jesus, o que foi que aconteceu na vida daquela mulher? A história dela foi mudada. Pronto. Está aí. Falei do Naamã, falei da mulher que tinha fluxo de sangue. Valorizei com você a pessoa do Nicodemos. Uma pessoa importante, porém uma pessoa que foi humilde, para chegar até Jesus e dizer assim, ó, até aqui eu fui, daqui para frente eu quero que o Senhor me ajude a caminhar. Aleluia. Fala para quem está pertinho de você, ó, não seja orgulhoso ou não seja orgulhosa, né? Fala assim, ó, seja uma pessoa humilde, aceite a ajuda que Jesus está te dando. Isso aí vale para todos nós, irmão. Para quem já entregou a vida para Jesus e para quem ainda não entregou. Para quem já participou, para quem já passou pelas águas, para quem ainda não passou. Para quem participa de Santa Ceia, para quem foge de Santa Ceia. Vale para todos nós. Primeiro ponto. Aí, vamos para o segundo ponto. Então, se você gosta de anotar aí, quer anotar, escreve assim, ó, ser humilde, reconhecer que Jesus pode mudar a minha história.
Primeiro ponto, se você quiser anotar desse jeito. Minha sugestão. Não quero a sua sugestão, pastor. Não tem problema, faz do seu jeito que vai estar jóia, a mesma coisa. Só seja humilde para reconhecer que você precisa de Jesus, que já está ótimo, já está bom. Vamos continuar a nossa conversa. Verso 2, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí vem o segundo ponto para nós pensarmos. Ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece que existem questões, existem coisas, existem respostas, Cristina, que se Deus não fizer, não tem como acontecer. Ele reconhece isso daí. Eu vou sugerir para você, você anota, depois você lê, você estuda. Você melhora essa pregação para depois você pregar para muita gente que Deus vai te dar no meio do caminho no decorrer da semana. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, vai contar a história dos filhos dos profetas que estavam batendo um papo, de repente eles entendem, olha, o lugar onde nós estamos está apertado, nós precisamos ampliar a nossa tenda. É bom quando a pessoa, ela entende que ela pode melhorar, que ela pode crescer, que ela pode avançar. Olha, o meu salário está baixo, eu vou me esforçar, eu vou estudar, vou me qualificar, eu vou rever a minha vida profissional ou financeira, porque eu quero ter um salário melhor, minha empresa está com poucos clientes, eu vou ver o que eu posso fazer para trazer mais clientes para a minha empresa, a minha casa, a minha família, meu casamento, meu relacionamento com os filhos, meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, não está legal, dá para melhorar, vamos ver o que dá para fazer, ampliar a tenda. É legal quando a pessoa ela para pensar assim, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso avançar. É legal quando isso acontece. Aqui, segundo o livro dos Reis, acontece isso daí. Nós podemos ampliar nossa tenda, está apertado. Vamos lá, Eliseu, nós vamos ampliar a tenda e nós queremos ser conosco. Eliseu diz assim, vai na bênção. E eles dizem assim, Nanani, nós queremos você conosco. O Eliseu fala, bom, tem gente que abre mão de ter a presença do homem de Deus junto com ele. Como vocês não estão abrindo mão, vocês estão fazendo questão de ter a presença do homem de Deus junto com vocês, eu vou. Está tudo bem, vamos embora. E eles foram, e eles começaram a cortar madeira. E em um momento que eles estão cortando madeira ali, o ferro do machado cai na água. Quando o ferro do machado cai na água, eles ficam... E agora o ferro caiu na água. O Eliseu estava junto com eles. E o Eliseu faz uma pergunta, mais ou menos onde que caiu esse ferro aí? Fala para mim. E eles falam, aqui, mais ou menos aqui. Eliseu pega uma madeira representa a cruz de Cristo que nos dá a vitória. E ele põe aquela madeira, aquele galho, na direção de onde aquele ferro afundou. Acredite você ou não, a Bíblia diz que o ferro flutuou. Pergunte para quem está do seu lado aí, você acredita nisso? Mas que... Pergunte de novo, irmão. Pergunte que ela, pelo jeito ela não acredita não. Pergunte assim, você acredita que o ferro flutuou? Tem gente que não acredita. Tem gente que vai para a igreja, mas não acredita em milagre. Tem gente que vai para a igreja, mas não acredita que Deus pode fazer. O negócio não é ir para a igreja. Ir para a igreja, na Bíblia está escrito, você crê que existe um Deus? Você está bem, hein? Você crê, o diabo crê também. Tá? Então, se você crê que Deus existe, você já está igual ao diabo, pelo menos. Já está, ele também crê. Não é só crer. É crer, mas é colocar essa fé em ação para reverter sobre você, sobre sua vida, sua casa, sua família, o prodígio para mudar a história, para transformar a história. É aí que está o negócio. Então, aonde caiu o ferro ali? O ferro flutuou. Quando eu falo aqui com vocês sobre ter uma vida financeira jóia, e você me ouve falar disso, a grande maioria dos que estão aqui conosco semanalmente. Você já me ouviu falar assim, se você receber 1.000 e gastar 800, vai sobrar 200. Você poupa 200,
no ano você economizou 2.400, se eu não estiver fazendo a conta errada, 200 vezes 12, 2.400. Aos poucos você vai trocando de carro, aos poucos você vai comprando uma roupa legal, um celular, né, um iPhone, daqueles top que a turma gosta, né, devagarzinho vai. Nem é dizimista, nem ofertante. Eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, pastor. Eu acho que não precisa dizimar e ofertar para ir bem na vida. Eu vou falar a verdade para você, não precisa mesmo. Porque está cheio de gente que serve o diabo, não dizima, não oferta e está indo bem. Está até melhor do que muitos crentes, que está na igreja a semana inteira. Tudo quanto é dia, está dentro da igreja, está com uma vida desgraçada, arrebentada de tudo quanto é jeito. Vai para a igreja. Não é o dizimar e ofertar que vai não é. Entenda o que eu estou falando. Entenda o que eu estou falando. Se a pessoa tiver uma boa administração, ela vai viver o natural. É o natural. Está entendendo, sim ou não? Vai comprar, vai pagar, vai fazer a parcela, vai fazer às vezes um investimento, as coisas vão dando certo e boa, e pronto. Agora, quando eu dizimo e quando eu oferto, eu estou falando ou fazendo o que os filhos dos profetas fizeram com Eliseu, dizendo assim, sem o Senhor nós não vamos em lugar nenhum. Porque vai ter momento na nossa vida que o machado vai afundar, e se nós não estivermos com o sobrenatural desbloqueado sobre a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa família, a nossa empresa, não vai acontecer nada. Aí que está o negócio. Eu converso com você disso, não é novidade para a grande maioria. Talvez alguém que esteja nos visitando hoje, talvez alguém que esteja conosco pela primeira, segunda ou terceira vez ainda não tenha ouvido, mas eu costumo falar isso aí. A maioria já ouviu. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou fazendo o que o Nicodemos disse aqui, o posicionamento do Nicodemos. Olha, é o seguinte, não tem como acontecer o que acontece com o Senhor e através do Senhor, se Deus não for com a pessoa. E aí o segundo ponto, ele nos convida a pensarmos sobre os sinais, os prodígios e as maravilhas que acompanham a vida de uma pessoa que acredita em Deus, que crê em Deus e que põe a palavra de Deus em prática. Aí é uma outra história, irmão. Olha para quem está pertinho de você e pergunta para essa pessoa aí, você está disposto a viver o sobrenatural de Deus? Pergunta para ti, mama, porque às vezes a pessoa pode estar aí do teu lado, ela nunca nem pensou. Pergunta assim, você está disposto a ver o machado flutuar? Irmão. Não vai perguntar para ele ou para ela, você está disposto a vir aqui no domingo que vem? Porque vem no domingo que vem, se não vem no domingo, vem no outro. A hora que der eu venho e vamos embora, segue a vida, está tudo bem. Não é essa a pergunta. Não é perguntar se vai estar aqui na quarta-feira ou na sexta, nada disso. É perguntar se está disposto a ver o machado flutuar. Com outras palavras, está disposto a viver respostas, sinais, prodígios e maravilhas que só vive quem entrega a vida para Deus, crê em Deus, confia em Deus e se coloca diante de Deus com essa expectativa. Deus pode operar o sobrenatural na minha vida. É aí que a gente vai conversando. E, Jesus, Mateus 7:24 adiante, ele faz uma conversa com as pessoas que estão à volta dele, dizendo assim, é o seguinte, existe aquela pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra. Essa pessoa, ela é comparada a um homem, uma pessoa prudente, que vai construir. E essa pessoa vai construir, enquanto ela não encontra a rocha, ela não começa a construção. Ela só começa a construir depois que ela encontrou a rocha. Aí ela constrói a casa a partir da rocha. Vem vento, vem rio, vem chuva, bate contra a casa dessa pessoa. Mas a casa não cai, porque a casa está edificada sobre a rocha. Mas também há uma outra pessoa, um outro grupo de pessoas que pega e ouve a palavra e não pratica. E ele disse assim, é comparado a uma pessoa que vai construir uma casa, igual esse outro que acabou de construir. Vai construir a casa,
E pega, dá uma ajeitada lá, pega uma enxadinha joia, que está com o cabo legal, dá uma ajeitada na terra, e pega e joga lá o concreto, e começa a construir a partir da areia. Vai construir a casa. Vai vir o rio, vai vir a chuva, vai vir o vento. O mesmo que veio e bateu na casa do outro, vai bater na casa dele. A diferença é que a casa desse que construiu sobre a areia, ela vai cair. E a Bíblia diz que a ruína será grande. Então, quando Nicodemos, ele estava dizendo assim, olha, é o seguinte, não dá para acontecer coisas sobrenaturais se Deus não tiver na vida da pessoa. É disso que ele está dizendo. Vou perguntar para você, você já passou por algum problema aqui? Alguém já passou por algum problema? Não, problema mesmo, viu, irmão? Problema, não é vontade de comer paçoquinha e a padaria estava fechada, não é disso que eu estou falando. Falando de problema, alguém já passou problema aqui? Problema bate na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo bate o problema. E entenda o problema como sendo o vento, ou a chuva, o rio. Não vou fazer a pergunta pedindo para você levantar a mão, porque alguém pode se sentir constrangido. Mas a grande maioria novamente levantou a mão. Existem casas que estavam construídas, não estou falando da casa literal, da alvenaria, estou falando de sonhos, de projeto, estou falando de casamento, estou falando de vida familiar, estou falando de vida profissional, falando casas que foram construídas, histórias que foram construídas, que quando veio a dificuldade, bateu e derrubou e arrebentou a vida da pessoa, e a pessoa teve que recomeçar tudo do zero. Por quê, pastor? A pessoa ouvia a palavra, conhecia a palavra, sabia a palavra, mas não praticava a palavra. E assim acontece até os dias de hoje. Então, quando eu converso com você, comecei falando, sobre o dízimo, sobre a oferta, que é dar a liberdade do sobrenatural se manifestar na minha vida, na nossa vida. Mas não é só dízimo, não é só oferta. É, por exemplo, aquilo que eu comentei há momentos atrás, ouvir Deus falando conosco acerca de passar pelas águas do batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado. É dar a Deus, praticar a palavra, é dar a Deus a liberdade para isso acontecer, os sinais e as maravilhas acontecerem. Porque quando a palavra de Deus ela é respeitada, ela é valorizada, começa a acontecer na nossa vida coisa que humanamente não aconteceria. Falei de manhã do pai do pastor Jonathan, ele estava aqui de manhã, o Moacir esteve conosco na outra semana, esteve conosco na quarta, esteve conosco essa semana, hoje de manhã. E ele me contou que os médicos não estavam acreditando que alguma coisa ia acontecer na vida dele. Ele passou muito mal, ele estava para ser recolhido, irmão. Estava para ser recolhido, irmã. Mas ele conversou com Deus e falou, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ver acontecer na minha vida. E eu não posso ser recolhido agora. Me dá uma oportunidade, uma chance de reiniciar a minha vida. E para os médicos ele estava com os dias contados. Para Deus ele estava apenas começando a viver uma nova história na vida dele. Você vê? Hoje ele estava aqui, firme e forte. E ele é fortão, ele é grandão, fortão. Ele chegou aí e tal. Irmã, o negócio é sério. Sabe? O problema é que às vezes a gente não leva a sério. Porque é muito banalizado o evangelho. Que é muito banalizada a vida com Deus. O problema é que às vezes a gente não leva a sério, porque está tudo muito light, diet, está tudo muito fitness, está tudo muito... É muita frescura demais, com todo respeito a tudo isso, mas é muita frescura para pouca cruz. Muita coisa para pouca renúncia. Falamos disso não faz tempo, eu não lembro se foi quarta ou se foi domingo, não lembro. Mas nós falamos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. É vida de renúncia, é vida de abrir mão do próprio eu e se entregar para Jesus. Começamos falando do Nicodemos, ele foi até Jesus, renúncia, abrir mão, sabe? Irmão, irmã, você está aqui, mas quanta coisa envolve você, quanta coisa envolve a sua casa, quanta coisa envolve a sua família, quanta gente está ligada a você. Com quantas pessoas você se encontra no decorrer da semana? Quantos vizinhos você tem que de repente esperam vir de você uma palavra que vai mudar a história da casa deles? E às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente pensa, eu sendo uma boa pessoa, não roubando, não matando, já está bom. Não está bom. Não roubar e não matar é o básico. Mas não está bom, porque o que Deus tem na nossa vida é muito, é algo grandioso, é algo poderoso. O que Deus tem para fazer em nós e através de nós é tremendo. O Nicodemos, ele vai até Jesus, ele se humilha chegando até Jesus, ele valoriza, dizendo assim, reconhecendo, olha, o que acontece através de você não dá para acontecer se não for Deus no negócio, não dá para acontecer, não dá. E nós já vimos acontecer coisas aqui que qualquer um reconhece, dizendo, se não fosse Deus, não tinha como acontecer. Já aconteceu muita coisa aqui nessa igreja, muito milagre, muita maravilha, muito sinal, porque Deus está operando. Deus está aqui falando com você, Ele está me usando para falar com você. Sou só uma ferramenta. Se você quiser me chamar até do jumento que está carregando Jesus, pode me chamar, não tem problema nenhum. O importante é você entender que é bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra de Deus, ela está alcançando a sua vida, está alcançando a sua casa, está alcançando o seu coração, está te alcançando na noite de hoje. A conversa continua e eu vou finalizar a conversa valorizando o verso de número 3 agora. Jesus disse a ele, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora Jesus está falando com ele de um assunto que ele simplesmente teve que parar para pensar de uma maneira um pouco mais séria. Aquele que não nascer de novo não pode o quê? Aquele que não nascer de novo não pode o quê? Eita, pelo amor de Deus, vê o reino de Deus. Agora pergunte para quem está pertinho de você, quer ir para o céu ou para o inferno? É isso. Não, irmão, pergunte sério. Essa pessoa não está achando que é brincadeira, e não é brincadeira, é sério o negócio. Pergunte assim, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? E aí? Quer ir para o céu ou para o inferno, pastor Nilton? Céu ou inferno? É sério, o negócio é sério. Só que a gente não está aí para ficar pensando essas coisas no dia a dia, não é não? Vou ficar pensando se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Mas o Nicodemo foi conversar com Jesus, ele falou, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Não vê. Com outras palavras, ele está dizendo assim, se não nascer de novo, vai ver o inferno. Vai contar com o Satanás. Vai contar com o chifrudo, com o capetão. Aí cada um fala de um jeito. Codi, que tem gente que não gosta que fala. Eu não gosto que fala diabo. Ai, isso dá um mal. Então fala não fala diabo, para falar di. Ele está falando do cão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se não nascer de novo, não tem céu, tem inferno. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não resolvo a vida de ninguém. Não vou conseguir arrastar ninguém, não vou. Eu resolvo a minha vida. A vida da Márcia, minha esposa, é ela que resolve. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno, querida? Para o céu? Então, você já sabe já o caminho. Quer ir para o céu, tem que olhar o que a palavra ensina. Ai, minha mãe é de Deus, é uma mulher de Deus, pastor. É uma grande coisa. Se ela continuar sendo de Deus, ela vai para o céu. Se você não for de Deus, você não vai para o céu. Pronto. É simples, é fácil. Não tem que ficar com história, irmão. Nada de frescura. Ai, o meu irmão, ele é canela de fogo, sapatinho de fogo, reteté. E daí? Grande coisa. É bom que ele seja.
E que ele continue sendo assim para ele ir para o céu. E você? É isso. Estou sentado do lado de uma pessoa. Eu contei esses dias, né, que eu fui na escola, né, minha esposa trabalha, saindo da escola lá, o colega que trabalha lá na escola falou, ele me conhece, sabe que eu sou pastor. Ele, deixa eu pegar no senhor para pegar um pouco da sua energia. Ela pegou em mim, ficou segurando. Solta que eu já sou casado, miséria. E ele ficou carregando a bateria dele. Aí eu falei, deixa então ele carregar a bateria dele. Depois eu vou. Aí ele mostrou o braço e falou, estou até arrepiado. Eu falei, ô, miséria. Mas recebe, então. Mas você está indo na igreja, né? Eu perguntei para ele, né? Porque não adianta pegar na mão do pastor e não ir para a igreja, não adianta nada também. Não vai adiantar nada. Então, isso nós temos que parar para pensar. Quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que nascer de novo. E não adianta, irmão. Por isso eu comecei a conversa com você dizendo assim, o Nicodemos era uma pessoa importante. Eu acredito que ele era uma pessoa assim, renomada na região dele, na época dele. Mas ainda assim ele foi até Jesus. Quem somos nós para não reconhecermos que nós precisamos de Jesus? Quem somos nós para queremos botar banca e dizermos, eu cuido da minha vida, eu resolvo a minha vida, eu dou conta de cuidar dos meus problemas. Olha, então ele fala, nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Nascer da água, batismo nas águas. Batismo nas águas. Quero ir para o céu, pastor, o caminho é a água. Para o céu molhado, para o inferno seco, você escolhe. Pronto. Não tem, irmão, não tem história. Não tem história. É ir para o céu molhado, é ir para o inferno seco. E boa. Tá resolvido, tá fácil. Não vamos complicar a vida de ninguém, não. Quero ir para o céu, pastor. Então vai ter que testemunhar publicamente que entregou a vida para Jesus. Que aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É isso. Olha, a partir de hoje no bairro todo mundo vai saber que eu sou crente. E sou crente lá da Quadrangular, Jardim São Jorge, Conchas 379. Pastor Marcão, a partir de hoje. E pronto. Não vai se esconder. Ninguém pode saber que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, igual o irmão Lázaro canta. Não, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber aonde você vai. Todo mundo vai olhar o seu Instagram, seu Facebook, seu status de WhatsApp, vai ver lá sua foto com a palavra, com um resumo do texto, com a foto da sua igreja, foto do seu pastor, foto do irmão, da irmã que estava com você. Quem quiser olhar para você vai ver Jesus na sua vida de tudo quanto é jeito. É assim, irmão. É assim. Nós não temos do que envergonhar. Pergunta para quem está perto de você, se tem do que se envergonhar? Pergunta, se você tem alguma coisa assim a se envergonhar? Eu não tenho, irmão, você não tem do que se envergonhar, porque Jesus morreu por você. Talvez alguém vai dizer, pastor, é que eu sou uma pessoa meio problemática. E eu vou dizer para você, Jesus morreu exatamente porque você é problemático. Se você fosse 100%, ele não ia morrer. Se eu fosse 100%, ele não ia morrer. Ele vai morrer por nós para quê? Se nós somos tudo top, tudo jóia, nós não dá vacilada, nós não dá bobeira nem nada, vai morrer para quê? Por quê? Não tem por que morrer. Os caras são jóia, os caras são tudo bom. O povo bom, hein? Não vamos morrer por causa dele, não. Quem há de ir por nós? Não precisa ir. O povo lá é um povo acima da média. Vamos ficar aqui no céu mesmo, na boa, nada de cruz, nada de tomar pancada na costa, lança no peito, nada disso, nada. Deixa lá que o pessoal se resolve. O povo é bom, mas nós não somos bons, nós somos encardidos. Tudo encardido, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, aleluia, oh glória. Passar pelas águas. Aquele que crer e for batizado será? Aquele que, porém, que não crer será? Pergunta de novo, quer ir para o céu ou para o inferno? Se quer ir para o céu, tem que testemunhar Jesus, irmão. Batismo nas águas fala disso. Testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. E nascer das águas e nascer do Espírito. E nascer do Espírito nada mais, nada menos do que a gente viver a fé. Viver a fé. Paulo fala para os Gálatas assim, pendor para a carne é morte, pendor para o Espírito é vida.
Você escolhe para que lado você quer pender. Ah, não, pastor, é que eu quero ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Tá, tudo bem. Não tem problema. Quem que vai brigar com você por causa disso? Quem que vai achar ruim com você? Não é ninguém. Eu não vou, irmão, de verdade, não vou mesmo. Nós vamos tomar café junto, nós vamos comer um churrasco junto, nós vamos nos alegrar junto. Mas eu sinto muito. Um pé na igreja, um pé no mundo. Jesus falou, na palavra dele está escrito assim, ó, aquele que se constitui amigo do mundo, ele se posiciona como inimigo de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, quer ser inimigo de Deus? Pergunta assim, ó, você não gosta de Deus, não? Ou ele gosta? Pergunta, você gosta de Deus? Deus é seu amigão? Fala aí. É amigo, que a turma vai lá, amiga, as migas, os migos, as migas, os parça, e aí não é parça de Deus. Não é parça, não é como que é parça de um monte de gente e não é parça de Deus. Nunca vi isso aí. Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Como que é amiga de tanta gente e não é amiga de Deus? Não dá para entender. É coisa que não bate, é uma conta que não bate, não bate. É assim, ó, a Bíblia ensina para nós, o nosso culto ele tem que ser racional. Você é bom de Bíblia, você conhece a Bíblia. Ou seja, o meu culto tem que ser com entendimento, eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui dentro desse templo. Eu não vim aqui distrair a cabeça, eu não vim aqui passear, eu vim aqui para ouvir o que Deus tem para falar comigo. E Deus tem para falar com todos nós na noite de hoje. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino do céu. Pergunto para quem está do seu lado, céu ou inferno? Você escolhe, fala assim, você decide. Pronto, fechou, acabou. Chega de conversa, né? Vamos embora, né? Você está com fome, não está? Tem alguém com fome aqui? Deixa eu ver. Eita, o povo comeu hoje. Quem comeu para vir para cá? Ai, só o Jean comeu? E vocês não estão com fome? Então dá para nós ir até meia-noite hoje conversando. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos orar. É sério, irmão, é séria essa conversa. E nós temos que levar essa conversa a sério todos os dias da nossa vida. Nós estamos tendo a felicidade, o privilégio, a alegria de ouvirmos Deus falar conosco. Vai chegar uma hora que a turma vai querer ouvir Deus falar. E a pessoa não vai ouvir Deus falar. Vai chegar uma hora que a pessoa vai querer viver uma nova vida, uma nova história, mas daí não vai ter mal o que fazer. Essa é a hora, esse é o tempo, esse é o momento de nós vivermos os milagres, de nós vivermos em Deus. Esse é o tempo de nós vivermos em Cristo, uma nova oportunidade, de nos arranjarmos, nos arrumarmos. Esse é o tempo, esse é o momento. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus, converse com Deus agora. Agora é a hora de você e Deus. Você abrir o coração e conversar com Deus e tocar em Deus. Agora é a hora. Agora é a hora. Toca. Deixa Deus tocar em você. Pastor, eu vim para cá assim, com o coração endurecido. Eu vim para cá resolvido a ficar na minha. Eu vim para cá resolvido a não dar a moral para Deus. Mas se nós não dermos moral para Deus, nós estamos na roça, irmão. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Ele toque, que Ele faça, que Ele haja, que Ele opere. Nós precisamos dEle. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Fale com Ele. Fale com Ele. Pastor, tem coisa na minha vida que precisa ser ajustada. Fala com Ele. Conversa com Ele. Peça para Ele te ajudar. Pastor, eu estou igual o João Marcos. Eu dei uma vacilada, recuei, retrocedi, desviei. Não tem problema. Não tem problema, não se preocupe. Você está aqui com a gente, nós vamos orar junto com você. E você vai se ajustar, você vai se achar. As coisas vão acontecer, acredite nisso, acredite. Deus, Ele está trabalhando na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Ele está trabalhando. Nós estamos cercados por Deus. Deus está nos cercando e a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Nós somos constrangidos porque nós só fazemos besteira, só fazemos coisa errada, só damos vacilada e ele vai e nos perdoa, e ele vai e nos estende a mão, ele vai e fala conosco e diz: eu te amo, eu tenho um plano, eu tenho um projeto na sua vida, na sua casa, na sua família, eu tenho um projeto através de você, eu confio em você, eu acredito em você. As pessoas não confiam, as pessoas não acreditam, mas eu confio, eu
eu acredito em você, vamos embora que eu tenho um plano para fazer através da sua vida. Meu Deus querido e santo, em nome de Jesus eu quero agradecer a oportunidade de nós pensarmos juntos, Pai, sobre a luz, debaixo da luz da tua palavra. Eu quero, ó Deus, te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nesse lugar. A palavra, ela tem sido falada, pregada, ensinada, de um jeito simples. Temos procurado simplificar a palavra o mais possível, para que a pessoa, por mais indouta que ela seja, por menos instrução que ela tenha, ela consiga entender a palavra, consiga agarrar a palavra e consiga colocar a palavra em prática. Eu oro por todos, oro por aqueles que estão aqui do meu lado no altar, os diáconos, o pessoal da mídia, os professores, as crianças, todos que estão aqui no templo, todos que participam através da transmissão. Eu oro pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção. Diga amém, diga graças a Deus.